Olá, estamos começando o nosso encontro de hoje. Agradeço os 627 mil inscritos no meu canal. Muito obrigado mesmo. E sempre digo, se você gosta do canal, do conteúdo, das lives, das entrevistas, da perspectiva analítica, crítica e sempre propositiva, né, indique a uma amiga, um amigo. É muito fácil. Canal do YouTube, Marco Antônio Villa, dica para ativar o sininho, que são as notificações. Coloque like no que vocês gostarem e utilize, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários. Postamos hoje uma entrevista muito legal, muito bacana, com o Luiz Cláudio Villafañe Santos, né, que é embaixador até do Brasil na Nicarágua, diplomata, historiador, cientista político, biógrafo de Monché, e fez uma excelente biografia do Barão do Rio Branco, eu já tinha citado aqui diversas vezes, e mais recentemente, agora pela editora Todavia, publicou a biografia do grande Euclides da Cunha, do qual eu acabei sempre dialogando, afinal minha tese de doutorado é sobre Canudos, chama-se Canudos, o Povo da Terra, saiu 3 edições, está esgotado, eu teria de fazer uma edição revista ampliada, vai ser muito difícil de fazê-la nesse espaço de curto e médio prazo agora, porque eu tenho outros projetos que eu estou desenvolvendo. Então, em entrevista com o embaixador Luiz Cláudio, o biógrafo, é bem bacana, sabe? Fala do Euclides também, então nós fazemos um diálogo dessas duas figuras que conviveram, afinal, Euclides também trabalhou lá no Itamaraty na época do Barão do Rio Branco. E aí, claro, a gente fica lembrando dos sertões, né? Da grande figura. Eu me lembro que uma vez, quando me perguntaram qual é o trecho, o momento dos sertões que eu mais gostava, eu gosto da travessia do Cambaio. Acho que ali é cinema puro. É um roteiro de cinema pronto. É só luzes, câmera, ação e já filma, né? Eu acho que tem outros momentos da literatura brasileira, né, que você lê e fala, isso aqui já é um roteiro, já dá as luzes, cadê as luzes, as câmeras, vamos lá, vamos, ação, né? Mas a Travessia do Cambaia é perfeito, o Atirador Fantástico, isso eu também já escrevi, se você tem o livro que o José Leonardo Nascimento coordenou pela Edunesp em 2005, sobre as diversas leituras dos sertões, tem um ensaio meu longo lá sobre Euclides, né? Euclides em Canudos, além do meu Canudos, o Povo da Terra, além do Canudos, História em Versos, do Manuel Pedro das Dores Bombinho, de Sergipe, né, que eu transcrevi um longo poema e publiquei lá em 2002, com muitas notas, deve ter quase umas 300 notas de rodapé, e tudo que a gente acabou, né, que de uma forma eu participei de uma série de debates, foram muitos, dezenas, sobre Canudos, e sempre tem um diálogo com sertões. Então veja a entrevista com o embaixador, que é bem bacana, vocês vão gostar. Né? E amanhã nós também já temos agora toda uma programação para a próxima semana. Passei, claro, por toda a leitura aqui dos... não, desculpe, no Twitter vocês podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram pela Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de curso www.cursodovilla.com.br. Vocês encontram todas as informações sobre os 3 cursos que nós estamos oferecendo: História Política das Funções Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é fascismo. Basta, portanto, acessar www.cursodovilla.com.br. É que é tanta coisa, né? A gente vai passando, lendo, estava lendo também, a gente vai lendo as coisas em partes, né? Porque não dá tempo, é muito livro para ler. Estava lendo Tristes Trópicos, né? Do Levi-Strauss, e é interessante o começo, quando ele voltaria ao Brasil, né? E ele descreve quando ia bater lá no consulado brasileiro, o carimbo, ele e Marcélia viria para o Brasil, o antissemitismo estava presente no Itamaraty. Um dia nós conversamos sobre isso, deixa mais à frente, e tem uma edição muito bonita, da Companhia das Letras, mas vamos lá então. Passei, claro, por todos os jornais, entende, acompanhar a conjuntura, é interessante a história do tempo presente, né? Tinha uma coleção do século XXI chamada História Imediata, muitos anos atrás também, que eu tinha lido tanta coisa boa, eu acho que parte da minha formação eu devo em muitas editoras mexicanas, né, que publicaram sempre coisas tão importantes que a gente vai aprendendo sobre história da América Latina, né, sobre história do México nem se fala, e tantas coisas importantes. Mas, para não perder o fio da meada, passei, li, gostei. Eu gostaria de registrar o excelente editorial do jornal Estado de São Paulo. Fez o editorial assim, nota 10, não se dialoga com golpistas, ponto. Perfeito. Linha fina, a forte reação da sociedade a Jair Bolsonaro deixa claro que não há diálogo possível com quem pretende destruir a democracia, algo que nós falamos todo santo dia aqui. O Estadão está absolutamente correto e faz um excelente texto. E é isso mesmo. Como é possível ter diálogo democrático com o nazifascista, Jair Bolsonaro? Impossível. Impossível, né? Não dá. E o Estadão acerta no alvo, brilhante editorial. Não é o primeiro, inclusive, desse período do Bolsonaro, mas eu gostei muito
especialmente desse editorial, que é a nossa linha aqui analítica. Não é possível ter diálogo. Lembra quando nós falamos do Fux, que ele estava enganado, e finalmente ele entendeu isso, ainda bem. Ele tinha boas intenções, é verdade, tentar acalmar, pôr a bola no chão, tal, mas não dá, não dá. Com o Bolsonaro é assim. Mas antes de entrar no foco central da nossa conversa de hoje, eu queria também deixar registrado, né, das leituras, um livro que está comentado no Globo, sobre o Raimundo Souza Dantas. Eu conheço o Souza Dantas e há muito, e tenho até o livro dele, quando ele foi embaixador em Gana, tenho aqui. E é o livro do Fábio Koifman, que é professor, de acordo com o Globo, de História e Relações Internacionais da Universidade Federal Rural do Rio de Janeiro. Raimundo Souza Dantas, o primeiro embaixador brasileiro negro tal. E é o período que ele foi para Gana, ele ficou lá. É bom lembrar que Gana tinha uma importância enorme na época, lembrar do Nkrumah, a independência de Gana, aquilo era um momento importante. Lembrar também que a política externa é independente, né? Afonso Arinos de Melo Franco, o governo Jânio Quadros, o Jânio Quadros depois ficou doido, aí são outros 500, mas analisar o Jânio Quadros até esse momento é muito interessante, até antes do 25 de agosto, de 61, até o dia 24, né? Entender um pouco tudo aquilo é muito interessante. E no caso da política externa, por isso que eu vou ler o livro tal, e vamos ver se eu consigo até conversar com o autor, e aí lembrar que o Jânio indicou o Rubem Braga embaixador do Marrocos, hein? Rubem Braga, o maior cronista brasileiro. Não é pouco. Souza Dantas para Gana, negro, e o Cícero Dias, sim, o grande Cícero Dias, né? Aquele lá que, poxa vida, dizer lá, que ia para o Senegal, acabou, no fim, atrasando tudo e não saindo dessa designação, né? E o Senegal era muito importante, por causa do presidente do Senegal, que é importante também na literatura em francês, não necessariamente na literatura francesa, né? Poeta e tal. E então, compare com agora. O Bolsonaro queria nomear o Bananinha, que é um idiota, para embaixador do Brasil num país que, para nós, continua ainda sendo mais importante, Estados Unidos. É inacreditável, é inacreditável. E agora, para a África do Sul, dos BRICS, que é tão importante para o Brasil, um bispo de uma franquia que foi expulsa de Angola corretamente para embaixador na África do Sul. Um cidadão horroroso, mas que vende votos. Eles vendem votos. A Dilma estava com ele. Não nomeou esse cara ministro da Pesca, que distribuiu milhares de carteirinhas falsas? Crivella. Lula estava com eles, a partir de 2006. Em 2002, segundo o chefe da franquia, que mora nos Estados Unidos, inclusive, um cara bem nacionalista, mora nos Estados Unidos, o chefe da franquia, em 2002, disse que o diabo tinha barba. Já em 2006, o diabo não tinha barba. Dinheiro. E agora, aí passou o governo Dilma e tal, e agora querem nomear. E o governo da África do Sul se fingiu de morto, algo que eu já cantei a bola, fui o primeiro a falar, hein? Está se fingindo de morto, ou seja, está falando o quê para o governo brasileiro em silêncio? Olha, com esse cara não dá, né? Você está pensando o quê? Que nós somos palhaços? É isso. Compare com a designação, você vê, citei esses três, e com a política externa independente. Mas citei, poxa, o Souza Dantas, parabéns aqui para o autor, vou ler o livro, e lembrei do Rubem Braga e do Cícero Dias, que depois passa, né, o século XX, poxa, ele fala, né, coisas tão... Né, o Cícero Dias tem uma série de entrevistas, uma tremenda obra, amigo de Picasso, etc. E por aí vai. Mas vamos em frente, né? Então, essas questões a gente tem que começar a repensar o passado, né? Não tem essa história, no Brasil o passado não é seguro, algo que o Malan disse, uma bobagem, e é repetido como se fosse algo de uma genialidade fantástica. Não tem nada a ver isso. O passado é sempre relido, reescrito, repensado. Historicamente assim. Agora precisa evitar o anacronismo, mas sempre é feito dessa forma, né? Isso daí, nem o passado é seguro, isso é uma bobagem, né? Mas tudo bem, no Brasil, bobagens são consideradas, nesse momento da história política, né? Nós tivemos grandes momentos tal. Inclusive, foi durante 8 anos no início e o país estava quase estagnado, né? Isso é uma outra coisa, depois discutir essas questões de política ou não. Mas vamos lá, então. Vamos entrar na questão de hoje, né? Então, ele fez uma motocicleta um fracasso.
fracasso. Lá em Brasília não para essas motocicletas, é infernal, né? A campanha de 89 inventou a carreata, não tinha carreata, não inventou essa bobagem carreata, né? E agora, mais recentemente, tem motocicleta. É duro. Eita, nós, mas tudo bem, vamos lá, né? Aí, essa questão aqui e fez em Florianópolis, com aquela piada também, e agora em Brasília, né? Ele ameaça fazer também em São Paulo, mas o governador do estado já disse, se ele vier fazer, ele tem que pagar os custos, né? Porque você percebe, tudo isso custa dinheiro. Ele se translada, por exemplo, para várias cidades do Brasil com dinheiro público, leva toda a equipe de segurança com dinheiro público, tudo aquilo, e passa pela TV Brasil, que é dinheiro público, que ele ia fechar a TV Brasil. Cadê? Fechou? Fechou nada, ampliou. Tudo papo furado. Então, a questão que se coloca é que a semana que passou, e essa que está entrando, e essa vai ser mais quente que a anterior, hein? Certo? Olha lá, pode registrar. Teremos o Ricardo Barros. Ricardo Barros, se eu passo, nunca vi o Ricardo Barros, mas se eu passar perto dele, eu seguro o bolso, tá? Com todo respeito, hein? Excelência, eu seguro o bolso porque é perigoso. É perigoso. Ricardo Barros vai estar lá. E depois vai estar toda aqueles estelionatários, tudo um 7-1 de ponto, terça, quarta, quinta. O Ricardo Barros é quinta-feira, se não me engano, se não for alterado. Então, é bem interessante, vai estar muito quente, porque vai aparecer muito mais denúncias de corrupção da quadrilha Bolsonaro no Ministério da Saúde, porque eles queriam propina, não queriam vacina. O resumo da ópera é justamente esse. E vai ter muita atenção, porque o voto impresso não vai passar. Aí o móvel de luta, para lembrar de uma velha expressão dos anos 70, o móvel de luta do Bolsonaro era de ser outro, porque isso não passa. Não passa, não passa, não passa. É uma PEC e tal, e que veio lá da Comissão de Constituição e Justiça, que é dirigida por uma extremista, que também recebeu a deputada nazista. E ela, quando foi indicada pelo Arthur Lira, tentou mostrar para outros membros da comissão que ela não era extremista. E eu falava aqui, espera um pouquinho, vai enganar outro, né? Vai enganar outra. Uma extremista, né, que não vai ser reeleita, viu? A conjuntura de 22 vai fazer uma limpeza nos extremistas do Congresso Nacional. Registrem aí, com muita atenção. Fazer uma limpeza. Aqueles fenômenos eleitorais não vai ter mais, acabou. A conjuntura será outra. Né? Então, ele não vai ter o voto impresso. Vamos lá, então, tentar entender. Eu estava dando uma lida aqui, hoje também na imprensa, tem umas análises, tentando olhar o que está ocorrendo na Europa Oriental, em uma série de lugares. É necessário compreender a especificidade da política brasileira, que não necessariamente dialoga com tudo o que está ocorrendo na Europa, ou que está ocorrendo nos Estados Unidos ou em outras partes do mundo. É necessário entender as especificidades nacionais e o nosso processo interno, né? Isso que é fundamental. É uma velha discussão que se tinha no Brasil, se o determinante era o mundo externo ou o mundo interior, né? Lá fora ou aqui dentro. Então, tem uma série de discussões no campo da historiografia, por exemplo, né, dessas questões das determinações, no campo político, no campo do imperialismo. Hoje ninguém mais fala isso, né? Que vinha a história, então, quando você construía a ideia do imperialismo, você buscava uma série de alianças políticas, teoricamente falando, que você ia construir com a burguesia nacional, tal, mas isso é tudo coisa do passado, viu? Que vez por outra, eu passando os livros, eu vou relembrando de questões que não se colocam mais na conjuntura da terceira década do século XXI. Mas é necessário entender o porquê que o Bolsonaro vai continuar radicalizando, né? Algo que eu já venho falando há meses e em cima, no alvo, me desculpe dizer, mas é absolutamente no alvo. Ele não tem outro caminho a não ser o golpe de Estado. Ele avançou de tal forma que não dá para ele regredir no seu discurso ou retornar a um discurso pseudo-democrático. Ele nunca teve um discurso democrático, né? Por exemplo, as relações com o Supremo Tribunal Federal, com tudo que ele falou do Alexandre de Moraes, especialmente, e do Luiz Roberto Barroso e da instituição, é impossível você ter uma possibilidade de ter uma relação civilizada democrática. Não dá. Com o Tribunal Superior Eleitoral, depois ele acusar fraude, não apresentar uma prova, também não dá. Não dá, não tem condições. Com uma parcela considerável do Congresso Nacional, ida e vide. Mesmo, não tem jeito de conciliação. Não é Ciro Nogueira é nada. Eu defini isso no Jornal da Cultura 2 semanas atrás. Me perguntaria aí, o que é Ciro Nogueira? Eu falei, é nada. Ponto. Acabou, não precisa falar mais. Não é nada. Ciro Nogueira é nada. Só os ingênuos
Lembrando, outra vez, o americano tranquilo, grande classe, Grand Green, né? A ingenuidade é uma forma de insanidade, né? Lá no final. Alguns ingênuos aqui, né? Dizem, não, que agora Ciro Nogueira com Arthur Lira na Câmara, Ciro Nogueira no governo vai fazer o Arthur Lira, vai pagar o último pedágio. O último pedágio é a questão do tal voto impresso. A partir dali, ele vai se sentir livre. Já pagou todos os pedágios, vai pensar nos seus interesses e do seu grupo em termos políticos. É isso, acabou, ponto final. Ponto final. É isso, é isso. Se ele é melhor do que os outros ou pior, ele mais ou menos representa a média daquilo lá. Infelizmente, o Brasil é isso, devia ser diferente, poderá ser diferente, mas aí depende de inúmeras questões, inúmeras variáveis, entre outras, como será o processo eleitoral de 22, que deverá ser melhor, presumo, do que o de 18. Que foi muito ruim, que tem a ver com a conjuntura histórica produzida pelo PT durante 13 anos e 4 meses. Né? Então, aquilo não foi um acidente, e pelo desastre do governo Temer, que agora posa de estadista. Li também aqui hoje, virou estadista, vai para a Academia Paulista de Letras, virou estadista. Fala que o filho dele está colocando ali nas redes sociais, virou estadista. Então, aquele encontro com o Joesley, ou seja, que não existiu, todas aquelas designações que ele fez para o governo, de gente boa, inclusive a filha do Jefferson, hein? Lembra da Cristiane Brasil? Eu não esqueci. Ao lado daqueles fortões na lancha, lembram? Não esqueci, governo dele. Mas agora virou estadista. E o Brasil é assim. As pessoas vão não gosto da expressão narrativa, tá? Vão construindo versões da história, né? E as pessoas vão acreditando. Agora, eu não acredito, porque graças aos céus, eu tenho memória, um pouco de memória vocês também têm, né? E agora, ainda com o Google aqui, não tem jeito, né? Poxa vida, tudo aquilo. Vamos esquecer o episódio do prédio em Salvador, do Gedel, a saída do ministro da Cultura. Lembram? E depois daquilo, do episódio do Gedel, a história do prédio, lembra? Depois teve um apartamento, tinha 51 milhões de reais, por sinal. De quem era? Como é que aquele dinheiro chegou no apartamento? Vazio, 51 milhões de reais em caixa. E é isso. Esqueceram? Eu não me esqueço, não tem jeito. Né? Tá ali. Qual é a origem? E o Gedel? Acabou? Estava envolvida até a mãe do Gedel, a senhora, a mãe dele, que eu não a conheço, mas é o que saiu no noticiário. E aí? Não se discutiu a origem daquilo. Aquilo era produto de alguma coisa, de uma intermediação do empréstimo. Né? Ninguém coloca dinheiro daquele jeito ali, era para esconder. E aí, o que aconteceu? Quem colocou aquele... E o Rodrigo Rocha Loures, aqui na Rua Pamplona, na pizzaria, chegando quase na Rua Estados Unidos. E aí, 500 mil reais ele correndo, né? Joga no carro. Né? Aí, quem deu 500 mil reais? Era para quem? Por que ele devolveu 475? Né? 465, desculpe. Ele ficou com 35 mil reais. Era a comissão dele? E os 465 era para quem? Por que não olhar as notas para ver se ele devolveu eram as mesmas notas que ele retirou? O número. Por quê? E ele onde está? E aquele dinheiro, qual a origem? E isso deu 2018. E aí, eu sei que o fato mas deu. As pessoas... O nível político é muito baixo no Brasil. E aí não é necessariamente culpa do eleitor, é porque as discussões políticas são primárias. Então, qual é o papel? Inclusive o nosso aqui, é melhorar a reflexão sobre o Brasil, para que a resposta ao sistema político não seja o 2018, aquelas figuras patéticas que não vão se reeleger. Né? Todos com discurso moralista. Tem uma senhora lá que era tão moralista, mas atrás ali da sala de uma comissão, me contou um deputado que a encontrou numa situação assim, pouco republicana, um deputado. Né? Então, a questão toda, mas em nome de Jesus, hein? Deus no comando. Eu adoro. São pessoas realmente incríveis, fantásticas. A questão que se coloca, portanto, é que houve uma degradação da política brasileira. O nível é muito baixo. Então, o Arthur Lira, é isso, ele está pagando o último pedágio esse. A partir dali, ele vai pensar nos seus interesses, como outros pensaram também. Não é novidade isso, hein? Vale lembrar, outros também pensaram. Agora, o Bolsonaro está encalacrado, né? Aí que é a grande questão. A história... Lembra quando falava que ele já estava no segundo turno de 2022? E eu dizia, de onde essas pessoas tiram? Eu dizia, está tudo errado. Lembram da história do auxílio emergencial? Eu citava o Memórias Póstumas de Brás Cubas e brincava com isso, falava que era o efeito Marcela,
né? Lembra? Quantas vezes eu repeti isso? Marcelo, mão por 15 meses e 13 contos de réis. Tá? Lembra que eu falava? Tirava o sarro, etc. Tal da história da Marcela, do Memórias Póstumas, e que aquilo ia passar? Acertei em cheio. Também, agora, é evidente, basta ter um pouco de experiência analítica. Esse que é o problema. Primeiro, tem dificuldade de reconstruir os fatos, e no processo interpretativo há um desastre aqui no Brasil. Então, qual é o cenário? Ele não tem jeito de dar o passo atrás. Ele avançou muito no choque com as instituições. Recompor com o STF, zero. Com o TSE, zero. Com a CPI, os membros do G7 da CPI, ou G6, porque um entra, sai, ninguém sabe se ele fica ou não, o Eduardo Braga, que eu estou me referindo, tá? Aqui tudo tem nome. Mas não tem jeito também. Com boa parte do Congresso Nacional e com o empresariado, esse que soltou um manifesto importantíssimo da semana que passou, também não. Também não. E agora o pessoal está vendo que a instabilidade política tem um custo. Os representantes do governo norte-americano tiveram a semana passada com ele em Brasília e ficaram assustadíssimos, falaram, esse homem é louco. Né? Vieram aqui, ele começou a falar que a eleição do Biden foi fraude. Isso para o governo americano, que o presidente é o Biden. Olha a loucura. Olha a loucura. Né? Ficou claro, através da linguagem diplomática, se ele fizesse qualquer coisa de golpe de Estado, era zero. Né? Tem relações com ninguém, sanções econômicas, esse seria um horror. Mas o que vai fazer? O que resta a ele? Não tem partido. Partido, eu estou falando partido organizado, de massa. Não tem. Não tem organizações de massa. A Motociata com 2.000 pessoas, 1.000 pessoas, 600 pessoas, 2.000, 3.000, aí não é organizações de massa, não tem. Não tem um apoio seguro no Congresso Nacional, zero. Não tem o apoio do grande empresariado, que eu chamo de grande capital, também não tem. Foi suportado durante o período por alguns até por oportunismo, pela maioria porque acreditava que ele, alguns acreditavam no Paulo Guedes, aí já outro ponto, não tem apoio do grande capital. Não tem apoio nas pesquisas, pelo contrário, a impopularidade não para de aumentar. Nós vamos ter apagão. Prepara-te, o último trimestre vai ser um horror desse ano, e o começo do ano que vem. Teremos apagão, vai aumentar muito a conta de luz, basta ver agora também os combustíveis, toda a loucura que nós temos. Os números ainda são muito altos da Covid-19, muito, muito altos, extremamente altos. Né? E isso vai ter um reflexo terrível também, porque você não consegue retomar a normalidade com esses números. A variante Delta está aí. Veja, uma entrevista excelente com o Dr. Gonzalo Vecina, que coloca questões da OMS, inclusive, da África, porque a África vacinou 1% da população. Então, se o mundo inteiro, hipoteticamente, vacinou, em África não, qualquer um que venha da África pode trazer variantes. E vai ficar essa história sem fim. O Brasil deveria, se o Brasil tivesse política externa mesmo, como teve, se tem a política externa independente do Afonso Arinos, hein? Melo Franco, 61. Né? O Brasil devia se aproximar e fazer um trabalho com outros países na África. Nós temos uma dívida com a África, ou não temos? Né? E que dívida, hein? O último país a abolir a escravidão negra nas Américas foi o Brasil. Né? Então, o cenário, se você vai olhando tudo, e eu tenho apresentado a todas as questões, os ataques sistemáticos, ele não tem, né? Ele não tem apoio, não tem apoio. As Forças Armadas, você vai dizer, elas vão até um ponto, mas não vão por uma aventura, porque sabe que essa aventura terá curta duração, não será uma ditadura militar de 21 anos, pode durar 21 dias, não vai durar 21 anos. E aí os efeitos, a resposta internacional vai ser devastadora contra o Brasil, devastadora, se tiver um golpe. Então, eles vão até um ponto e voltam. As PMs, depende muito do que vai acontecer com as Forças Armadas, que sabem que as PMs são perigo. Se você conversa com um oficial general, ele sabe o que o Bolsonaro está fazendo, querendo quebrar o monopólio da força das Forças Armadas, que essas, sim, tem o seu papel constitucional, que está aqui, que é uma grande discussão que ele pode fazer, a gente já fez tantas vezes. E tem esses grupos de fanáticos, mas que também, na hora do mover, não vão se apresentar. Fazem muito barulho por aqui, mas na hora do vamos ver, não vão se apresentar. Em suma, ele só tem um caminho, apesar de tudo isso, que é o golpe de Estado. Porque agora não deu. Chega uma hora, parece uma coisa de tragédia. Você só tem o caminho de tragédia. Você sabe que você tem de sair dessa. Lembra leiam o meu Jango, um perfil. Evidentemente, não estou comparando o Jango com o Bolsonaro, né?
e nem o Brasil de 64 com o Brasil de 2021. Mas tem uma parte lá no final, no último capítulo, que é o mais longo, recheado de notas, mas para sustentar a minha tese, leiam lá. E muitas vezes você vai para um final sabendo que vai ser derrotado, porque é o meio de você sair daquilo. A coisa fica tão complexa, a situação há um emaranhado, né, tão grande, que você quer sair daquele emaranhado, né? E aí você sai rompendo a ordem constitucional, ou abandonando o país. Depende da situação. O que vai acontecer, que ele vai tentar chegar ao golpe de Estado, vai tentar passar a linha, tem uma linha aqui, que parece aquelas linhas do VAR, só que esse é o VAR político. Isso aqui acho que vai funcionar, porque o Brasil desmoralizou até o VAR, né? É inacreditável. Mas você vai ter a linha e ele vai ter de passar. Vai ter de passar, porque não dá para continuar mais, porque ele queimou todos os bergantins. Olha que imagem, lembrando Cortés, tal, né? A conquista do México. Ele queimou todos os bergantins, não tem mais nada. Não tem mais nada. Então não dá para voltar. Então você tem que avançar, sabendo que vai perder. Mas aí ele ainda guarda uma carta na manga, o criminoso, o genocida, que é a renúncia. Porque o que vai acontecer? Não vai ter processo de impeachment. Se você tenta o golpe, fracassa, você não vai abrir o processo de impeachment e mantê-lo, né? Até abrir o processo de impeachment, tal, você, até a Câmara autorizar, você perde no mínimo um mês, no mínimo um mês. Não, você vai deixar o sujeito na presença? Claro que não, ele vai ter de ser enxotado, pé na bunda do criminoso. Desculpe a expressão, né? Do genocida. Fora. Aí, qual é o caminho do genocida? Renúncia. Ele está guardando a carta da renúncia para tentar o criminoso manter os direitos políticos e ser candidato em 22. Algo que eu falei, o Brasil não suporta Bolsonaro candidato a presidente em 22. Ele não terminará o mandato. Quantas vezes eu falei isso? E é claro, por quê? Porque ele não combina com a democracia. Ele bate a todo momento no Estado Democrático de Direito. Ele quer romper, ele quer pegar a Constituição aqui e rasgá-la a todo momento, todas as páginas. Não quer deixar nada, um artigo, um inciso, um parágrafo, nada. Não dá. A tensão fica tão grande que não é possível, como candidato, alguém que diz que a eleição que ele vai participar vai ter fraude. Em suma, se eu ganhar, tudo bem. Se eu não ganhar, teve fraude. E aí, guerra civil, ele quer. Então, os atores políticos, econômicos, né? Sociedade civil, 12 de setembro, hein? As grandes manifestações já estão percebendo que assim, com esse homem na presidência, ele vai destruir o nosso país, porque vai ter um custo enorme. Nós já temos mais de 560 mil mortos, que é a responsabilidade principal do criminoso. Veja o Dr. Pedro Halal, a bela entrevista que tem no meu canal. De cada 5 mortos, 4 do óbitos da Covid-19 poderiam não ter ocorrido. Então, nesse cenário, e hoje lendo no noticiário, o fracasso da Motociata, as declarações, ele se repete, mas cada vez fica mais cansativo e menos apoio. Cada vez menos. E essa semana que vai entrar, ele vai ter a questão do voto impresso, ele vai ser derrotado. Aí ele perdeu o último móvel. E a última possibilidade que ele imagina que teria apoio na Câmara dos Deputados, porque no Senado ele não teria. Não vai ter na Câmara. E aí o Arthur Lira vai começar, porque notem o Rodrigo Pacheco, eu estou de olho no Rodrigo Pacheco, qual é a jogada dele? Veja, ele se mantém em silêncio e dá agora cada vez declarações se afastando do Bolsonaro. Tem deixado isso muito claro. O Arthur Lira vai passar a representar esse mesmo papel após a derrota do voto impresso, dizer, olha, eu fiz o que nós combinamos, a partir daqui não dá mais. Vamos garantir as instituições, tal, e por aí vai. Faz esse discurso. Fez até um negócio, colocou Montesquieu no Twitter, Montesquieu, com Aristóteles, Locke, ele não leu nenhum dos três. Ele não leu nenhum dos três. Ele nem sabe que é o Montesquieu. O Locke, ele acha que antigamente uma expressão L-O-Q-U-I. Esse cara é Locke, ele acha que é isso, ele nem sabe quem é o Locke. E o Aristóteles, ele imagina que é um vizinho dele. Ele não tem a mínima ideia de que é Aristóteles. Se chegar para o Arthur Lira, fala assim, fala uns 5 minutos sobre Aristóteles aí, ele não tem a mínima ideia, tá? Mas postou, tal, para dar um ar. Essa é a assessoria, né? Que não sei se leu também. Mas tem assessoria para os concursados da Câmara, tem gente muito boa, muito capaz, assim como no Senado, hein? É importante sempre registrar. Então, a questão que se coloca é isso. O cenário é esse. Ele caminha para o golpe. Algo que eu sempre disse. E vou acertar outra vez, e ele vai perder. Ele vai perder porque o Brasil, primeiro, ainda não vai aceitar, imagina, não sei, a terceira década do século XXI, ter uma quartelada
no século XXI, na terceira década, não dá, isso está fora de época. Isso está fora de época. Uma coisa o cara chegar com uma máquina de datilografia com ficha de telefone para colocar no orelhão, né? Ou falar, olha, eu comprei um fax, veja que coisa incrível, tal. Não dá. É isso, aguarde, vão ter uma semana daquela. Se você gostou dessa e de tantas outras lives do meu canal e está entre os 627 mil inscritos, muito obrigado mesmo. Indique a uma amiga, é muito fácil, canal do YouTube, Marco Antônio Villa, diga para ativar as notificações, colocar like no que vocês gostarem, usar, como vocês muito bem fazem, a página dos comentários, né? Lembro que nós postamos agora a última entrevista hoje com o diplomata, historiador, cientista político, excelente biógrafo, o Luiz Cláudio Villafã Santos, né, que é embaixador do Brasil lá no Nicarágua, fez uma excelente biografia que eu citei várias vezes aqui do Rio Branco, e agora, pela Companhia das Letras, Barão do Rio Branco, e agora publicou pela Todavia a biografia do Euclides da Cunha. Veja a entrevista do Dr. Vecina, que também está muito boa, são as duas últimas entrevistas que nós postamos. Veja o clube é uma coisa super legal. Veja o clube, cliquem lá, já tem conteúdo novo, tem bastante coisa interessante, além dos selos, emojis, um conteúdo exclusivo. Tenho certeza que vocês vão gostar lá do clube de membros. Cliquem ali, que tem coisas bem bacanas, bem legais, tá? Lembro que no Twitter podem me seguir pelo Vila Marco Villa, no Instagram, @Marco Antônio Villa Oficial, na plataforma de cursos www.cursodovilla.com.br. Vocês encontram os 3 cursos que eu oferecemos: História Política das Constituições Brasileiras, História da Ditadura Militar no Brasil, que é facílimo. Acessem www.cursodovilla.com.br. Até no início eu esqueci de falar do clube, agora que eu estou relembrando, mas cliquem lá no clube azulzinho, é super legal, vocês vão gostar, sempre no sentido de qualificar a reflexão sobre o Brasil. Nos encontramos amanhã, até!